Vamos lá. Então é isso aí, gente. Bom dia para todo mundo. Começando aqui mais um dia do nosso trabalho. O nosso estudo de hoje é o livro Depois da Morte, texto número 44, de Leon Denis, Fé, Esperança e Consolações. Nós vamos começar primeiro, então, pelo nosso boletim da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Vamos lá? Sexta-feira, dia 27 de abril de 1860, sessão geral. Comunicações diversas. Carta do Dr. Morelli, contendo novos estudos sobre as curas que ele obteve com o concurso da senhorita Godot, por meio daquilo que se pode chamar a medicina intuitiva, um texto que vai ser publicado a seguir. Segundo, a propósito da medicina intuitiva, o Sr. C., um dos ouvintes presentes à sessão, após convidado pelo presidente, dá informações do mais alto interesse sobre o poder curador de que desfrutam certas castas negras. Natural do Hindustão, de origem indiana, o Sr. C. foi testemunha ocular de numerosos fatos desse gênero, dos quais não se dava conta àquela época. Hoje ele encontra a chave no espiritismo e no magnetismo. Os negros curadores fazem largo uso de certas plantas, mas muitas vezes se contentam em apalpar e friccionar o doente, agindo conforme instruções de vozes ocultas que eles falam. Aqui a gente vê uma relação muito interessante, uma relação muito próxima com aquilo que nós vemos nas religiões de tradições africanas que utilizam essas práticas, né, tanto de ervas, né, como também da própria manipulação dos pacientes. Então, nessa época, eles estavam tendo contato com isso, e aqui no Brasil isso já era praticado com fartura naquela época, né? Já que, lembrando sempre que Kardec fala aqui de 1860, e em 1860 nós estávamos no período da escravidão aqui no Brasil, já que a abolição veio no dia 13 de maio de 1888, então enquanto a Europa se desdobrava ali com novas descobertas, com mais conhecimento, com pesquisas, a própria doutrina se difundindo, aqui no Brasil nós estávamos, embora já, né, com contatos aqui no Brasil com centros espíritas, tanto que nós vimos aqui há três boletins anteriores, nós vimos o Conde de R vindo para o Brasil, relatado por Kardec aqui no boletim. Então, vemos aqui, né, de certas castas negras, isso porque falava exatamente dessas curas naturais, principalmente de origem africana, né, do candomblé, principalmente daquela época, do Bantu, que é uma outra religião que também tem naquela região. Então, isso veio para o Brasil através da chegada dos africanos aqui e, consequentemente, também o desenvolvimento de outras doutrinas, como no caso da Umbanda. Então, vimos aqui lá eles tendo esse contato, entre aspas aqui, de certas castas negras que trabalham com esse poder curador, principalmente do magnetismo e da mediunidade, né? Não, eu acho que não, Mahal, eu vejo isso como uma prática, né? Porque na África o contato com o mundo espiritual, a gente poderia até fazer, eu não tenho informações mais precisas sobre isso, mas eu poderia dizer assim, eu me arriscaria a afirmar que o contato com o mundo espiritual, de um modo mais ostensivo, como no caso da mediunidade, deve ter começado primeiro na África, para depois chegar de uma forma racional na Europa. Isso porque quando nós falamos em religiões africanas, dessas que nós temos ali o contato com os orixás, contato com outros deuses e tudo mais, acredito que isso tenha se desenvolvido muito antes na África do que na Europa. Então, nesse caso, nós podemos imaginar que essas curas espirituais, essas tradições, como no caso aqui do Brasil, quando nós tínhamos aqui os índios, lá no século XVI, contato com os pajés, que também faziam curas com ervas e tudo mais. Então, na Europa era uma coisa muito racional, né, algo muito intelectual, enquanto que tanto na África como no Brasil já era algo mais intuitivo, né? Então, nesse caso, eu entendo mais dessa forma. Então, quando se fala em cura espiritual, aqui no Brasil com os pajés e lá na África com os negros, já estava muito mais além do que a medicina, aquela medicina tradicional desenvolvida na Europa, né? Eu vejo dessa forma, né? Então, eu acredito que seja por isso. E aqui, quando se fala sobre certas castas negras, a gente vê exatamente o contato dos europeus
com a África, principalmente naquele período de conhecimento, de colonização e tudo mais, né? Coisa que Kardec não tinha. Por isso que eu falo para vocês que se Kardec estivesse hoje praticando o espiritismo investigativo como ele fez naquela época, ele poderia viajar tanto aqui para o interior do Brasil, como na África, como também lá no Oriente, e encontrar um universo completamente desconhecido para ele naquela época. Porque quando se falava nos escravos, nos negros, era aquela informação distante que vinha através dos jornais, alguém que trazia algum relato, ele não via em loco isso. Nós não vemos nenhuma informação dele dizendo que viajou para a África e presenciou isso, né? Então, nesse sentido que eu entendo essa surpresa que eles tinham sobre as curas espirituais. Terceiro, fato curioso de intuição circunstanciada de uma existência anterior. A pessoa em questão, que consigna o fato numa carta a um de seus amigos, o qual a leu, diz que desde sua infância tem uma lembrança precisa de haver perecido durante os massacres de São Bartolomeu. Isso, São Bartolomeu na Europa, lá no século XVIII, se eu não me engano, quando nós tivemos ali um conflito muito grande entre católicos e protestantes. E aí então acabou surgindo, né, viu até filme isso daí também, sobre a noite de São Bartolomeu, livro também escrito através de psicografia, contando algumas passagens sobre essa situação. Então aqui um jovem na Europa contando, né, contemporâneo de Kardec, contando sobre lembranças do seu passado por ter desencarnado nessa época. E continua. Recordando-se até mesmo de detalhes de sua morte, lugares, etc. As circunstâncias não permitem ver nesse pensamento o resultado de uma imaginação exaltada, considerando-se que tal lembrança remonta a uma época na qual não se cogitava absolutamente nem de espíritos, nem de reencarnação. Quarto, o Sr. Jorges G. de Marsella transmite o seguinte fato. Um jovem rapaz morreu há 8 meses e sua família, na qual se encontram 13 irmãs médiuns, o evoca quase diariamente, servindo-se de uma cesta. Cada vez que o espírito é chamado, um cãozinho, do qual muito gostava, pula sobre a mesa e vem cheirar a cesta dando grunhidos. A primeira vez que isso aconteceu, a cesta escreveu espontaneamente: meu bravo cachorrinho, tu me reconhecestes. Diz o Sr. G. poder assegurar a realidade do fato. Não o viu, mas as pessoas que o contam e que muitas vezes o testemunharam são muito bons espíritas e bastante sérios para que se possa duvidar de sua sinceridade. Depois disso, pergunta a ele se o perispírito, mesmo não tangível, tem um aroma qualquer, ou se certos animais são dotados de uma espécie de mediunidade. Um estudo especial será feito ulteriormente sobre esse interessante assunto, no qual outros fatos não menos curiosos parecem lançar alguma luz. Quinto, constatação de um espírito mau trazido a uma reunião particular por um visitante, de onde se pode deduzir a influência exercida pela presença de certas pessoas em determinadas circunstâncias. Sexto, leitura de uma evocação particular, feita pelo Sr. Allan Kardec, de uma das principais convulsionárias de Samedá, falecida em 1830, e em presença de sua própria filha, que pôde constatar a identidade do espírito evocado. Tal evocação apresenta, sob diversos pontos, um alto grau de ensino, emprestando um interesse particular às circunstâncias em que foi feita. Publicada adiante. Estudos. Primeiro, ditado espontâneo obtido por intermédio da senhora P. Segundo, evocação de Stevens, companheiro de George Brown. Então, essas aqui são as informações do nosso boletim. Então, bastante coisa. Kardec, inclusive, quando ele fala sobre os animais, a percepção dos animais, da presença dos espíritos, ele escreve, inclusive, artigos sobre isso na Revista Espírita, falando sobre a presença de um cão na sua residência, né, sendo vistos e tudo mais. E quando se fala também sobre essa questão da mediunidade, na atualidade, né, ou da percepção dos animais, na atualidade, nós temos até relatos de Divaldo Franco e tudo mais, que conta também, né, a presença dos animais e a presença dos animais com relação aos espíritos desencarnados também. Muito bem. Então esse aqui é o nosso boletim de hoje. O nosso próximo vai ser, então,
Esse aqui foi o do dia... Só um instantinho. Do dia 27 de abril de 1860. O próximo, então, vai ser do mês de maio. Começando uma nova etapa dos trabalhos da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Muito bem, vamos lá então. Nós estamos aqui agora no nosso livro Depois da Morte. Fé, Esperança e Consolações. Nós lemos no nosso último encontro sobre o dever, né? Tivemos ali informações bastante interessantes para o direcionamento dos nossos estudos. E agora então nós vamos para esse novo capítulo, seguindo o caminho reto, que é a parte moral desse nosso livro. Diz assim para nós então: a fé e a confiança da criatura em seus destinos é o sentimento que a leva à infinita potestade. É a certeza de estar no caminho que vai ter a verdade. A fé cega é um farol cujo vermelho clarão não pôde traspassar o nevoeiro. A fé esclarecida é o foco elétrico que ilumina com brilhante luz a estrada a percorrer. Leon Denis já começa a fazer para nós aqui uma separação daquilo que é a fé cega e a fé esclarecida, ou fé racional, como chama Allan Kardec, né? Isso para poder diferenciar que se nós temos que acreditar em alguma coisa, já que a fé parte do princípio de uma crença, quando ele fala sobre acreditar em alguma coisa, ele fala sobre a importância de nós racionalizarmos esse objeto da fé. Não simplesmente acreditarmos, porque nós temos a necessidade de criar um mundo irreal, de criarmos uma fantasia para poder sustentar as nossas esperanças, né? Sustentar as nossas expectativas. Então, existe a fé cega, que é exatamente acreditar naquilo que, como foi colocado para nós, né, um farol cujo vermelho clarão não pôde traspassar o nevoeiro. Esse nevoeiro que nós colocamos é exatamente o nevoeiro da lógica. Enquanto que a fé esclarecida é o foco elétrico que ilumina com luz brilhante a estrada a percorrer. Então ele já começa trazendo para nós esses dois pontos fundamentais que nós devemos sempre desenvolver para termos melhor compreensão, de entendermos exatamente todos os fundamentos que a doutrina espírita proporciona para nós. Porque, a princípio, ela é vista como mais uma religião. Isso dentro da visão popular, da visão comum. Mas nós sabemos que, através dos nossos estudos, nós compreendemos que a doutrina espírita é para nós muito mais do que uma religião. Ela é uma nova filosofia que traz para nós um conhecimento maior do mundo espiritual, agora muito mais racional. Isso porque quando nós lembramos que todas as religiões trazem para nós uma visão do mundo espiritual, cada uma se baseia nos seus livros de fé. Então nós temos qual seria a visão, né? Não vou trazer para vocês detalhes, até porque eu não pesquisei a fundo isso, mas qual é a visão dos judeus no mundo espiritual? O que acontece depois da morte? O que acontece com os muçulmanos depois da morte? O que acontece com os católicos depois da morte? Aqui a gente já começa a ter um contato mais próximo e através dos estudos que nós já desenvolvemos, principalmente na Bíblia, nós já conseguimos imaginar quais são exatamente esses dogmas que sustentam as religiões do Ocidente, como no caso as religiões protestantes ou religiões evangélicas, né? Melhor dizendo, as religiões católicas também, tanto católica apostólica romana, como católica ortodoxa grega e outras católicas ortodoxas também. Então, o que pensam os budistas? O que pensam os shintoístas? O que pensam aqueles que vivem nas regiões africanas, onde temos ali aquelas religiões tradicionais? Então, cada uma tem ali uma visão, uma descrição para apresentar a respeito do mundo espiritual. Mas a pergunta é, qual de fato é essa descrição? Qual é a realidade dessa descrição? Qual é a mais verdadeira? E aí então nós lembramos, né, mas baseado em que se estabelece essa imagem do mundo espiritual? É porque está escrito num livro. Então a pergunta é, quem escreveu esse livro? E baseado no que esse livro foi escrito? E aí então nós entramos naquela questão de fé, e muitas vezes uma fé indiscutível, que é exatamente essa fé cega, essa fé dogmática. No caso da doutrina, não foi criada uma imagem e a partir dessa imagem difundida para que todos aceitassem. Foi feito exatamente um caminho contrário. É aquela chamada engenharia reversa, né, onde você
pega uma coisa pronta e vai desmontando para poder entender o seu sentido, e não constrói uma ideia para chegar até ela. Então o que a doutrina espírita faz é exatamente isso, começa a pegar os elementos que vão chegando no mundo espiritual e encaixando e formando essa imagem. Então se perguntar como nós imaginamos o mundo espiritual, ou como nós imaginamos a condição de um espírito no mundo espiritual, nós não imaginamos, nós nos baseamos no relato dos próprios espíritos. Então isso já traz para nós essa fé racional, que independente assim, mas será que o Espírito está falando a verdade ou não está falando a verdade? A questão não é exatamente essa, mas é exatamente nós nos basearmos em depoimentos de quem vive no mundo espiritual. E não nós, aqui do mundo físico, criarmos uma imagem e projetarmos para o mundo espiritual. Porque é exatamente assim que acontece. Quando nós temos a imagem, por exemplo, de o céu, o paraíso, nós temos ali palácios de mármore branco com ruas de cristal, cravejado de pedras preciosas. Essa é uma imagem humana, terrena do mundo espiritual. Ao contrário do que os espíritos trazem para nós, falando sobre sua realidade. Então, essa é exatamente a diferença entre uma fé dogmática, em que todos devem aceitar sem questionamento, e a fé racional, em que todos nós estamos abertos a novas informações, a novas possibilidades de análise. E continua para nós. Ninguém adquire essa fé sem ter passado pelas tribulações da dúvida, sem ter padecido as angústias que embaraçam o caminho dos investigadores. Muitos param em esmorecida indecisão, e flutuam longo tempo entre opostas correntezas. Feliz aquele que crê, sabe, vê e caminha firme. A fé então é profunda, inabalável, e habilita-o a superar os maiores obstáculos. Foi nesse sentido que se disse que a fé transporta montanhas, pois, como tais, podem ser consideradas as dificuldades que os inovadores encontraram em seu caminho, ou seja, as paixões, a ignorância, os preconceitos e o interesse material. Quando se fala em inovadores, nós lembramos sempre daqueles que são os inventores. Lembrando, por exemplo, naquela Idade Moderna, onde nós tivemos ali as grandes descobertas, né, como, por exemplo, Thomas Edison, tivemos também ali o próprio Charles Darwin e tantos outros descobridores dessa parte científica. Na verdade, eles foram trazendo informações que foram dando certo, outras não dando certo, foram montando um determinado objeto de estudo baseado numa crescente construção, através da observação e através das experimentações. Então, no caso, para falar de Thomas Edison, que descobriu, por exemplo, a luz elétrica, que criou a luz elétrica, quantas tentativas foram realizadas até chegar nesse objeto final? E depois de chegar a esse objeto final, quantas vezes, quantos trabalhos foram realizados para transformar aquilo que inicialmente foi apresentado na tecnologia que nós temos hoje? Então, todos nós continuamos usando lâmpadas, mesmo nós tendo ali 2, 3 séculos depois. Só que as nossas lâmpadas são muito diferentes daquelas anteriores. As nossas lâmpadas tiveram evolução. E essa evolução também surgiu através de tentativas de erros e acertos. Imaginavam um projeto, tentavam colocar em prática, não deu certo, apaga tudo, começa de novo, e tudo foi se desenvolvendo. Então essa é exatamente a característica dos trabalhos realizados por esses inovadores. A mesma coisa aconteceu se nós voltarmos, por exemplo, lá no século XVI, no início das grandes navegações. Quantos navegadores saíram pelo mar às cegas, aprendendo com os erros, tentando entender como as coisas aconteciam? A primeira grande viagem que aconteceu em direção aqui às Américas, ninguém nunca tinha feito isso antes. Todas as grandes viagens daquela época eram feitas pelo litoral. Então era possível você parar em qualquer porto e tudo mais. Naquela época foram 2, 3 meses sem qualquer tipo de contato com terra, vivendo somente daquilo que eles tinham levado. E a partir dali, então, outras viagens foram sendo realizadas e cada vez mais as caravelas começavam a se preparar, a tripulação muito mais treinada, com mais mantimento, com mais equipamentos, com novas tecnologias, digamos assim, para que eles pudessem viajar de um modo seguro. E aí, então, a rota, por exemplo, Brasil-Portugal, virou uma rota comum. Aquilo que inicialmente Cabral veio fazer aqui, depois se tornou uma rotina para todos nós.
Então, todas essas descobertas que nós vimos passavam por essas experiências de tentativas de erros e acertos. A doutrina espírita também é a mesma coisa. Começou com aquelas observações, começou com experiências, alguma coisa que desconfiava, surgia dúvida, se aprofundava até chegarmos onde chegamos hoje e certamente daqui ainda muito mais para descobrirmos no futuro. O Mahal colocou: a fé dos que estão fora do grupo chamado espírita é cega. Na verdade, Mahal, a gente lembra que fé não é uma questão daquilo que as religiões oferecem. A fé é um princípio íntimo de cada um. Nós temos muitos católicos, por exemplo, que vivem a religião sem necessariamente acreditar naquela ideia que é transmitida de um modo cego, fantasioso, sem nenhum tipo de análise. Dizer para você que você deve acreditar no céu ou no inferno porque isso está escrito, muitos católicos diziam assim: eu vivo a minha doutrina, vivo todos os princípios, mas essas informações que chegam para mim não são suficientes para poder satisfazer a minha razão. Então nós temos aqueles que são racionais em todas as religiões. Agora o problema é que muitas religiões, quando elas utilizam o dogma para dizer para você, você deve aceitar isso. Lembrando, por exemplo, não precisamos ir muito longe, fazendo uma comparação da doutrina católica, nós lembramos que no catecismo está dizendo que o Papa é infalível, que o Papa é uma representação divina, que portanto ele não peca, ele não erra. Isso foi escrito naqueles concílios do passado. Isso faz parte da doutrina de um dogma católico. Você nunca pode dizer que um Papa é falho. E de repente nós vemos um Papa hoje dizendo assim: eu sou tão falho contra vocês. Inclusive eu gosto de futebol, eu gosto de tirar fotografia, eu gosto de fazer isso. É algo que quebra completamente aquilo que um dogma foi construído anteriormente. Então nós vemos que toda religião que se tranca dentro de um ambiente dogmático, ela acaba sofrendo essas incertezas, essas dúvidas dos próprios fiéis. Porque aquilo que se acreditava no século XVIII, no século XVII, no século XVI, já foi muito ultrapassado e no século XXI ninguém aceita. Então é aí que a gente começa a perceber exatamente o que é fé cega e o que é fé racional. A tendência, todos nós esperamos isso, é que todas as religiões desenvolvam esse princípio de racionalidade para evoluírem, para saírem daquela estagnação do passado. Imaginar que uma crença do século XV até hoje prevaleça numa religião, baseada naquelas fantasias que tinham no passado, é algo que realmente é inconcebível. Então, tudo isso é importante nós percebemos que a fé cega, ela acaba sendo propagada por essas religiões que têm base dogmática, mas não significa necessariamente que os fiéis se prendam a ela. Porque hoje já não tem mais aquele medo de desafiar o dogma. Tanto que, mais uma vez, se nós perguntarmos para algumas pessoas dessas religiões tradicionais, você acredita mesmo que Adão e Eva o mundo nasceu através de Adão e Eva? Isso é um dogma. Porque já que o pecado original faz parte da tradição católica, o pecado original foi praticado por Adão e Eva. E para que você seja batizado para se livrar do pecado original, então a gente vê que é uma sequência de raciocínio. Você se batiza para se livrar do pecado original que foi praticado por Adão e Eva. E você pergunta para as pessoas: você acredita mesmo que Adão e Eva foram os dois primeiros do mundo? Hoje já é nada mais nada menos do que uma fantasia, do que uma interpretação. Mas como é que você vai tratar uma coisa que é dogmática, um dogma, como uma interpretação, sendo que é uma reação em cadeia? Você vai começar então a desbancar uma série de ideias. Então é isso que a gente percebe, que a fé racional é uma tendência. Porque o mundo está evoluindo, a inteligência está evoluindo, tudo começa a partir dali. Não, Charles Darwin, né, Paulo? Bom dia. O próprio Charles Darwin já falou sobre a própria evolução das espécies a partir daqueles primeiros micro-organismos e tudo mais, né? Não pensemos dessa forma. Pensemos assim, que o raciocínio que a doutrina espírita nos oferece nos permite esse entendimento maior. Se nós colocarmos que espírita é melhor do que o outro, aí seria uma incoerência muito grande. Nós estamos falando, né, de indivíduos que todos nós buscamos essa resposta do mundo espiritual, mas cada um com o seu método. Você tem o método dogmático, em que você deve acreditar e pronto, e você tem o método racional. O que a doutrina espírita proporciona é exatamente essa liberdade de razão. Mas não significa que todos nós consigamos alcançar isso. Muitos de nós preferimos acreditar simplesmente naquilo que nós esperamos no mundo espiritual e esperamos do futuro. Se todas as religiões se basearem na razão, nós teremos muitas barreiras quebradas e um desenvolvimento muito maior.
Né? Isso que é importante para nós. Agora dizer que um é mais evoluído que o outro, não é. Aí já é muito diferente uma coisa da outra. Até porque o Espiritismo ele traz para nós um princípio científico que normalmente as religiões tradicionais não têm. E esse aspecto científico nos permite fazer essa análise, essa racionalidade. Satanista colocou, né, interessante que o gênio da eletricidade, Thomas Edison, teve apenas 3 meses de educação formal durante a vida. Gênio é gênio, né? Então o gênio já vem pronto. Então, na verdade, o que ele precisa são só de alguns detalhes para poder firmar aquilo que ele já sabe, né? Então, já veio pronto praticamente o indivíduo, né? Tanto é assim que nós vemos que hoje nós temos, né? Que nós temos hoje essas crianças que se mostram muito mais fácil. Claro que essas crianças gênios, elas sempre surgiram na história da humanidade. A diferença é que como a mídia hoje, com redes sociais e tudo mais, nós temos um contato maior. Né? E exatamente o que o Braz lembrou, né? O fazendeiro também, muitas vezes, analfabeto, ele consegue produzir o alimento que outras pessoas se alimentam. Né? Então a gente vê que essa é uma dos grandes pontos do intelecto humano. Então por isso a gente lembra sempre, como foi colocado pelo próprio Leon Denis, se eu não me engano, ele diz que o Espiritismo não é a religião do futuro, mas o Espiritismo é o futuro das religiões. E quando ele diz que o Espiritismo é o futuro da religião, das religiões, ele se refere principalmente ao método. É a liberdade de pensamento, ao raciocínio lógico, ao aspecto científico, ao aspecto analítico que todos os seguidores das religiões deverão ter, um entendimento maior do mundo espiritual. Basta a gente lembrar, quando a gente coloca assim, o mundo espiritual é uma realidade? Para nós espíritas, que não apenas aceitamos, mas investigamos, nós dizemos sim, porque através da mediunidade nós temos capacidade, nós temos condições de ter essa convicção de que o mundo espiritual é real, não é uma fantasia. Agora, quando você pergunta assim para outras, você acredita naquilo que o Espiritismo oferece sobre o mundo espiritual? Não, porque está escrito que é proibido. Isso é um dogma. Você acredita em mediunidade? Não, porque Deus não permitiu. Está escrito em Moisés, que escreveu isso há 3.200 anos. Esses são elementos que, infelizmente, acabam impedindo o desenvolvimento das religiões. Mas mais dia ou menos dia, independente da resistência dos homens, o mundo espiritual vai se tornar claro. E nós, espíritas, inclusive, começaremos a ter um entendimento maior do mundo espiritual, muito mais do que temos hoje. Porque muitas vezes nós baseamos o nosso entendimento em algumas poucas obras, e a partir dessas poucas obras nós queremos tirar uma conclusão geral do que existe na realidade do mundo espiritual. Por isso, então, importantíssimo para nós perceber que a base de toda a fé raciocinada é a lógica, o raciocínio, a liberdade de pensamento. Qualquer religião que impedir um fiel, um seguidor, de ter essa liberdade, ele acaba se restringindo ao dogma. Né? Vamos lá. Seguindo em frente aqui. Deixa eu ler para vocês aqui. Tá, eu vou ler de novo esse trecho só para a gente seguir o raciocínio aqui de novo. Ninguém adquire essa fé sem ter passado pelas tribulações da dúvida, sem ter padecido das angústias que embaraçam o caminho dos investigadores. Muitos param em esmorecida indecisão e flutuam longo tempo entre opostas correntezas. Feliz quem crê, sabe, vê e caminha firme. A fé então é profunda, inabalável e habilita-o a superar os maiores obstáculos. Foi nesse sentido que se disse que a fé transporta montanhas, pois como tais, podem ser consideradas as dificuldades que os inovadores encontraram em seu caminho, ou seja, as paixões, a ignorância, os preconceitos e o interesse material. Nesses 4 pontos, as paixões, o que são as paixões? É um indivíduo apaixonado, é um indivíduo motivado muito mais pela emoção do que pela razão. Então, primeiro as paixões. Nós temos aqueles que eram os exaltados, aqueles que eram os fanáticos, né, do passado, porque aqui Leon Denis ele fala ali do final do século XIX. A gente pode até voltar um pouquinho mais no tempo, ou mesmo encaixar na atualidade. Quando você fala alguma coisa sobre o que você acredita, muitas vezes a primeira barreira, a primeira resistência que você encontra é exatamente aqueles que são tão apaixonados pelas suas crenças que eles simplesmente se negam a pensar em alguma coisa diferente. Paixões. Segundo, a ignorância. E a falta de conhecimento, a gente sabe quantos problemas surgem, né? Porque o fato de você não conhecer não significa que não exista. E muitas pessoas dizem, eu não conheço, eu não quero conhecer e tenho raiva de quem conhece.
Os preconceitos, a mesma coisa, como o próprio nome diz, preconceito. Conceito é uma ideia que nós temos a respeito de alguma coisa. O preconceito é uma ideia que eu criei antes mesmo de conhecer a realidade. Então, quantos preconceitos nós encontramos hoje na atualidade? Principalmente dentro do campo religioso. De julgarmos uma religião, julgarmos uma pessoa, julgarmos o conhecimento que ela tem, sem sequer termos lido, estudado ou conhecido alguma coisa. E depois o interesse material. O interesse material, a gente vê muito isso na atualidade hoje, infelizmente, quando nós percebemos que hoje muitas instituições oferecem uma moeda de troca, uma moeda em troca da fé. Ou seja, você deve frequentar a nossa igreja, nossa instituição, nosso grupo, você deve contribuir, porque em troca você vai ter o sucesso profissional, o sucesso financeiro, o sucesso de poder e de posição na sociedade. Então, esses 4 pontos que nós vimos aqui, as 4 barreiras do desenvolvimento, principalmente no campo da espiritualidade: as paixões, a ignorância, os preconceitos e o interesse material. Vamos em frente. Geralmente, se considera a fé como mera crença em certos dogmas religiosos aceitos sem exame. Mas a verdadeira fé está na convicção que nos anima e nos arrebata pelos ideais elevados. Há a fé em si próprio, em uma obra material qualquer, a fé política, a fé na pátria. Isso lembrando sempre, né, que a palavra fé, a palavra crença ou a palavra dogma, ela se encontra em todos os campos da nossa existência, não é só na religião. Nessa época de eleições que nós estamos tendo aqui no Brasil, e nós observamos, por exemplo, que nós temos a fé no campo religioso, eu tenho fé naquela pessoa, eu acredito naquela pessoa. Eu tenho o meu dogma significa, eu só vou trabalhar dentro desse partido direcionado para determinado público, determinado interesse. Se você não aceita isso, você não serve para fazer parte do nosso grupo. E é isso que divide os partidos políticos. O dogma de um determinado partido é cuidar da ecologia. O dogma do outro partido é cuidar não sei de onde. Então, cada um dividindo a sua crença, o seu dogma. Então, nós percebemos que isso não é simplesmente um elemento do mundo espiritual, né? A fé na própria racionalidade. No caso, nós temos, por exemplo, no ateísmo, aqueles que não acreditam em nada, também tem a sua crença. Qual é a crença? A crença na ciência. A crença no conhecimento. Então, na verdade, o importante para nós é buscarmos um equilíbrio, que a nossa fé, quer dizer, acreditarmos em tudo aquilo que nós esperamos que seja real, baseado num estudo, numa análise racional. Em qualquer situação. Eu não aceito o que aquele partido me traz porque ele disse. Eu aceito porque aquilo tem lógica. Eu não aceito porque aquela religião me disse. Eu aceito porque tem lógica. Eu não aceito o que aquele filósofo falou. Eu aceito porque tem lógica. Então é isso que vai fazer com que nós nos desenvolvamos em todos os campos, começando pelo nosso próprio desenvolvimento. Porque aí nós percebemos que se nós não tivermos a capacidade de analisar, a capacidade de aceitar pela nossa razão, nós não somos capazes de compreender nada que acontece no nosso mundo, porque simplesmente nós temos ali apontados algo direcionado, né? Isso que é importante a gente lembrar. O animal racional, normalmente ele não tem o entendimento a respeito de si mesmo, né? Ele tem um raciocínio muito limitado, porque ele tem o afeto, ele tem sentimentos, ele tem razão, ele tem instinto, mas tudo é direcionado das suas necessidades mais primitivas. Então não dá para a gente esperar que um animal tenha um raciocínio elevado, um raciocínio desenvolvido, dada a sua condição evolutiva, né? Então também temos que compreender essa limitação. E continua. Geralmente, se considera a fé como mera crença em certos dogmas, né, que eu já acabei de letar. Para o artista, para o pensador, a fé é o caminho do ideal, é a visão do sublime fanal aceso pela mão divina nos alcantis eternos, a fim de guiar a humanidade ao bem e à verdade. A fé é cega, a fé religiosa que anula a razão e se submete ao juízo dos outros, que aceita um corpo de doutrina verdadeiro ou falso, e dele se torna totalmente cativa. Na sua impaciência e nos seus excessos, a fé cega recorre facilmente à perfídia, à subjugação, conduzindo ao fanatismo.
ainda sobre esse aspecto, a fé um poderoso incentivo, pois tem ensinado os homens a se humilharem e a sofrerem. Pervertida pelo espírito de domínio, tem sido a causa de muitos crimes, mas em suas consequências funestas também deixa transparecer suas grandes vantagens. Ora, se a fé cega pôde produzir tais efeitos, que não se realizará a fé esclarecida pela razão, a fé que julga, discerne e compreende. Certos teólogos exortam-nos a desprezar a razão, a renegá-la, a rebatê-la. Devemos por isso repudiá-la, mesmo quando ela nos mostra o bem e o belo? Esses teólogos alegam os erros em que a razão caiu e parecem, lamentavelmente, esquecer que foi a razão que descobriu esses erros e julgou-nos e ajudou-nos a corrigi-lo. A razão é uma faculdade superior, destinada a esclarecer-nos sobre todas as coisas. Como todas as outras faculdades, desenvolve-se e engrandece pelo exercício. A razão humana é um reflexo da razão eterna. É Deus em nós, disse São Paulo. Desconhecer-lhe o valor e a utilidade é menosprezar a natureza humana, é ultrajar a própria divindade. Querer substituir a razão pela fé é ignorar que ambas são solidárias e inseparáveis, que se consolidam e vivificam uma a outra. A união de ambas abre ao pensamento um campo mais vasto, harmoniza as nossas faculdades e traz-nos a paz interna. A fé é a razão dos nobres sentimentos e dos grandes feitos. O homem profundamente firme e convicto é imperturbável diante do perigo, do mesmo modo que nas tribulações. Superior às lisonjas, às seduções, às ameaças, ao branir das paixões, ele ouve uma voz ressoar nas profundezas da sua consciência, instigando-o à luta, encorajando-os nos momentos perigosos. Para produzir tais resultados, necessita a fé repousar na base sólida que lhe oferecem o livre exame e a liberdade de pensamento. Em vez de dogmas e mistérios, cumpre-lhe reconhecer tão somente princípios decorrentes da observação direta, do estudo das leis naturais. Tal é o caráter da fé espírita. Aqui a gente para um pouquinho antes de continuarmos, mostrando exatamente isso. O que nós temos hoje é, da mesma forma que nós observamos no passado, através da formação das religiões que chegaram até hoje, vemos que muitas vezes nós começamos pela empolgação. Essa empolgação, ela começa porque muitas vezes, e nós já falamos sobre isso em outras circunstâncias, outras situações aqui do nosso estudo, a maioria das pessoas se aproxima da religião exatamente por uma necessidade. Ninguém se aproxima simplesmente por uma curiosidade ou um desejo incontrolável de conhecer o mundo espiritual. Ela é sempre motivada por algum motivo, por alguma razão, seja por uma dor direta no seu dia a dia, nas circunstâncias, nas dificuldades que acabam enfrentando, ou seja numa dor moral, naquela dor da angústia, naquela dor da incerteza, no medo que muitas vezes a acomete. As pessoas dizem assim: eu tenho medo de morrer, eu tenho medo do fim da vida, eu tenho medo de perder pessoas que eu gosto. Então eu preciso saber o que vai acontecer. Então ela é motivada por alguma coisa que foi provocada nela. Então todas as pessoas, de alguma forma, começam nas religiões por algum motivo. Algumas vezes nós temos, principalmente nas religiões tradicionais, onde normalmente as religiões são transmitidas de geração a geração, tanto nós temos assim que tem pessoas que seguem as religiões dos pais, que seguiram a dos avós, e assim vão seguindo geração após geração. Então a pessoa começa nessa religião, chega um momento em que ela muda. Tanto é assim que muitas crianças começam em religiões, e quando chega numa certa idade, ou ela abandona essa religião, ou ela muda de religião. Ela abandona todas as religiões ou mudam para outra religião quando elas começam então a desenvolverem os seus próprios
os seus próprios pensamentos, né, a buscarem as suas próprias respostas. E algumas vezes elas não encontram respostas em determinados ambientes e elas mudam então para outros. Então, todo mundo começa por essa motivação. Então você vai por uma necessidade. E como a gente já conversou, quando se vai por uma necessidade, nós buscamos naquela região apenas aquilo que nos satisfaz. Então, se eu tenho, por exemplo, o medo de morrer, se eu souber o que acontece depois da morte, tá bom, já para mim já é suficiente. Então, eu não expando o meu pensamento, o meu raciocínio em torno de todo o corpo doutrinário que aquela religião pode oferecer. Então, esse é um ponto que a gente acaba vendo logo de início. Aqui o que Leandro coloca para nós é que quando nós nos aproximamos, mesmo que seja pela dor, porque é uma necessidade que nós temos ainda, nós nos aproximamos de uma determinada crença, e ali nós começamos então a nos permitir questionar, exatamente a analisar, e até mesmo a julgar de um modo positivo, de um modo proveitoso, uma determinada informação, uma determinada ideia. Isso faz exatamente com que nós nos aproximemos, nos afundemos cada vez mais nesse conhecimento. Por isso foi colocado para nós, em vez de dogmas e mistérios, cumpre-lhe reconhecer tão somente os princípios decorrentes da observação direta, do estudo das leis naturais. Então, ao contrário do que nós comentamos, daquela ideia da engenharia reversa, né, porque quando você começa a criar, a desenvolver uma ideia, você pensa assim, bom, eu tenho uma necessidade, a minha necessidade é essa. Então eu vou começar a fazer pesquisas sobre os objetos que eu posso utilizar, o material que eu posso utilizar, quais são ali as leis da física, as leis científicas que eu posso utilizar em meu benefício. Foi assim que aconteceu com a eletricidade, foi assim que aconteceu com os meios de comunicação, com os meios de transporte. Tudo começou por uma necessidade e começou daquilo que era mais simples, foi se tornando complexo. De um modo geral, as religiões tradicionais utilizam exatamente esse pensamento da engenharia reversa. Você pega o objeto pronto e você desmonta para entender como é que ele funciona. O que as religiões fizeram? Trouxeram aquilo que entenderam ser uma revelação, Adão e Eva, o dilúvio, a concepção de Maria, a ascensão de Jesus ao mundo espiritual de corpo e espírito, e tantos outros dogmas, né? Até mesmo aquela passagem lá no livro de... deixa eu lembrar o nome dele. É no Antigo Testamento, não é no livro de Jó. Quando nós tivemos aquele conflito entre aquele povo escolhido por Deus e aqueles inimigos, em que Deus fez com que o sol parasse no alto do céu, para que o conflito, para que o combate continuasse. Me esqueci qual é o livro que fala sobre isso. Mas enfim, todas essas informações foram passadas. Né? E o que nós temos hoje? Primeiro você aceita, depois você analisa para ver se é verdade. Então quando se fala sobre Adão e Eva, hoje nós temos nessas religiões tentando encontrar na ciência aquilo que justifique de fato a existência de Adão e Eva. Tanto é assim que nós pegamos lá no Antigo Testamento, dizemos que a história do universo data de aproximadamente 6.000 anos. 6.000 anos apenas. E por que nós temos que pensar dessa forma? Porque está escrito que são 6.000 anos. Mas acontece que nós temos hoje a arqueologia, nós temos a ciência, que encontram aí elementos, não apenas fósseis daquilo que foi um ser vivo no passado, né, ou daqueles que foram seres vivos no passado, mas a própria geologia, percebendo que o nosso planeta tem mais de 4 bilhões de anos. Não, mas a Bíblia está escrito que só pode ter 6.000 anos. E aí procuram na ciência as falhas científicas para justificar aquele dogma. Um outro caso, o dilúvio. Lá diz que o nosso planeta ficou ali encharcado 40 dias e 40 noites e somente aqueles habitantes da Arca de Noé sobreviveram. Para nós isso é uma fantasia. Todo mundo sabe, qualquer pessoa de bom senso consegue entender que o mundo não se desenvolveu a partir daqueles bichos, daqueles animais ou daquelas pessoas que estavam naquela arca. Mas hoje nós temos, por exemplo, nos Estados Unidos, pesquisas financiadas por igrejas do National Geographic, do Discovery Channel, para poder irem até aquela região do Oriente Médio e encontrarem vestígios da Arca de Noé para provar que ela é verdadeira. Então primeiro eu trago a ideia, depois eu procuro, através da ciência, justificar a sua realidade. Ao contrário do que podemos imaginar, vamos analisar o que pode ter acontecido no nosso mundo.
Mas não, o dogma diz assim: você tem que acreditar que o povo de Deus foi escolhido. E baseado nisso, nada mais interessa. Então por isso que nós entendemos hoje que esse pensamento contrário, primeiro você traz uma ideia do que você quer acreditar, depois você tenta provar que é verdade. O que a doutrina espírita nos proporciona foi exatamente o contrário. Primeiro você analisa tudo aquilo que acontece à sua volta, aí a partir dali você vai desenvolvendo o raciocínio para entender se é verdade ou não. Como que o espiritismo surgiu? Através primeiro daquelas manifestações, daqueles fenômenos. Esses fenômenos começaram a surgir então para nós, a manifestação dos espíritos, as ideias, começaram investigações, começaram a entender as consequências morais daquilo tudo, para formar. Então foi exatamente o caminho contrário que todas as demais fizeram. Nós temos hoje o islamismo, quando Maomé trouxe, através da voz do anjo Gabriel, todo aquele dogma. Através daquele pensamento dogmático, nós temos hoje esse conflito que muitos daqueles fiéis que são verdadeiros acabam enfrentando por causa dos extremistas. Que em vez de pensarem, mas será que é isso mesmo que é verdade ou não? Ou é o contrário? Mahal perguntou, tudo que está escrito na doutrina espírita tem aval da ciência oficial? O problema, Mahal, o próprio Kardec aborda sobre isso no seu livro que é o Espiritismo. Ele diz o seguinte, que a ciência oficial, ou essa ciência terrena, ela só tem condições de fazer uma avaliação daquilo que diz respeito ao mundo material. Ela analisa a biologia, ela analisa a química, ela analisa a física. Fora isso, nós falamos de um mundo extracorpóreo, como é o caso, por exemplo, da mediunidade, que traz a comunicação dos espíritos. Através de qual ciência, de qual cadeira a ciência oficial pode analisar a existência dos espíritos? Então Kardec diz o seguinte: a ciência material cuida das leis materiais, e a ciência que leva, o método que leva ao entendimento do mundo espiritual, investiga o mundo espiritual. Então a ciência, por estar limitada apenas na matéria, ela não tem condições de fazer de emitir nenhum tipo de opinião a respeito do mundo espiritual. Mas Kardec diz o seguinte, que é através da metodologia utilizada pela ciência, através, primeiro, você propõe ali uma hipótese, você desenvolve então teorias, você faz experimentações, você traz ali as suas observações e depois traz a sua conclusão. Essa metodologia que foi utilizada por muitos cientistas também foi utilizada dentro da doutrina espírita. Mas as informações, as descobertas que o Espiritismo nos proporcionou através da investigação do mundo espiritual não pode ser submetido para a ciência tradicional. A menos que a ciência tradicional se debruce para investigar o mundo espiritual. Se você vai, por exemplo, numa faculdade de medicina, o que eles estudam exatamente? A faculdade de medicina vai estudar biologia, então você não pode falar nada do mundo espiritual. Se você vai numa academia de física, o que eles estudam? Leis da física. Eles não podem analisar o mundo espiritual. Então, na verdade, o que nós temos hoje? A ciência não pode emitir qualquer opinião sobre o mundo espiritual, embora nós tenhamos cientistas que, baseados em suas crenças, emitam uma opinião. Mas aí, como eu já falei para vocês outras vezes, nós temos um problema muito sério, que é uma rixa que existe entre as religiões e a ciência. E isso porque nós temos ali, desde aquela época do Renascimento cultural, lá no começo do século XVI, quando nós tivemos Nicolau Copérnico, Galileu Galilei, nós tivemos ali outros tantos cientistas que começaram a trazer ideias que iam contra os dogmas religiosos, e aí então começou aquela perseguição. Aí nós temos a Inquisição, nós temos depois ali a própria separação, a clara separação entre um e outro, né, e tudo mais. Então, por isso nós vemos que hoje a religião não tem interesse em se aproximar da ciência, exatamente porque eu falei para vocês, porque a fé cega é o que impede essa aproximação, porque se você se aproximar, você vai ter que começar a fazer estudo, pesquisas. E aí então muitas religiões vão perder por isso. No caso da ciência, também não tem interesse em se aproximar da religião, porque a religião é uma questão de fé. E foi aí que o Espiritismo entrou no meio da história, dizendo o seguinte: olha, você pode desenvolver esse seu aspecto de fé, esse seu aspecto de crença, mas utilize uma metodologia científica, uma metodologia racional, para você entender esses elementos que estão sendo apresentados. Então, tanto para um como para outro, o Espiritismo diz assim: olha, você não tem que acreditar que os espíritos existem.
Se você fizer um estudo dentro de uma reunião mediúnica, você vai ter os próprios elementos de observação. E ali você vai tirar a sua conclusão, se você acredita ou se você não acredita. Mas o resultado está ali claro, patente para quem quiser acreditar. Então, tanto religião como ciência não tem essa pretensão de se aproximar uma da outra. O Espiritismo consegue juntar esses dois aspectos. Tanto que o próprio Kardec colocou isso no livro chamado A Gênese, quando ele diz para nós, né, que o Espiritismo caminha par e par com a ciência. Se a ciência apontar alguma coisa que o Espiritismo estiver errado, ele vai se corrigir, vai avançar e vai se desenvolver. Só que a ciência não pode simplesmente negar pelo fato dela não ter condições, não tendo condições de fazer um julgamento. Esse é o grande problema. Então, por isso, assim, ainda nós temos, lamentavelmente, esses dois aspectos separados um do outro. A ciência se preocupa só com esse campo da física, esse campo material, e as religiões só do campo espiritual. Enquanto nós não tivermos uma aproximação ousada das duas partes, a ciência, percebendo que aquilo que ela analisa não é só o que existe no mundo, e a religião, percebendo que aquilo que ela acredita não pode se desenvolver isoladamente. Temos até aquele clássico pensamento de Albert Einstein, quando ele dizia que a ciência sem a fé é manca e a fé sem a ciência é cega. E isso é uma grande verdade. Então nós esperamos que futuramente nós tenhamos dentro da ciência também essa preocupação em analisar e investigar essa realidade do mundo espiritual. E não apenas dentro da ciência utilizar a psiquiatria e a psicologia para analisar a religião como um elemento psíquico, uma necessidade emocional que o ser humano tem. Mas dizer assim que a minha fé é baseada em algo que realmente existe. E isso começou há um certo tempo, principalmente na época de Chico Xavier, quando ele se encontrava assim, se destacando bastante na mídia, década de 70, década de 80, em que nós tivemos também na época da Guerra Fria, quando tanto Estados Unidos como União Soviética procuravam fazer estudos de paranormalidade. Então o Chico Xavier também foi analisado como um paranormal. Nós tivemos aqui no Brasil pesquisadores americanos que vieram analisar esse poder psíquico que ele tinha. Claro que não é simplesmente porque o Chico Xavier era bonitinho e porque a doutrina espírita também era bonitinha. Claro que tinha um interesse que, se esse poder psíquico pudesse ser estudado, isso seria utilizado como armamento de guerra na Segunda Guerra Mundial, na Guerra Fria. Então começaram a fazer essas análises, mas parou por aí. Tanto que nós vemos hoje que os estudos parapsicológicos pós-Guerra Fria não se desenvolveram. Hoje nós temos curiosos que estudam parapsicologia, nós temos curiosos que estudam mediunidade. Se pegarmos, por exemplo, Divaldo Franco, que tem uma capacidade mediúnica tremenda, por que ele não é levado para as universidades para ser estudado? Não como uma cobaia, mas para analisar realmente a faculdade mediúnica no ser humano que nele se desenvolve de modo tão ostensivo. Por que a ciência não tem essa preocupação? Porque ainda julga a mediunidade, ainda julga a religião como objeto de fé, e não como uma realidade fora, uma realidade metafísica, vamos dizer assim. Metafísica é aquilo que está além do físico, além da matéria. Então, algo extracorpóreo, algo metafísico, a ciência não tem essa preocupação. Né? E mesmo nesse caso, o Luiz colocou ali o CID-10, né, dessa questão do código F34, quando fala sobre a questão de possessão, ainda requer uma questão de interpretação. Porque muitos dizem assim, que nesse caso, o indivíduo se considera como possesso. O diagnóstico dele é possessão, mas não significa que de fato a ciência acredite que haja um espírito provocando essa possessão. Então nós temos ainda muito a avançar, muito ainda a apresentar como elos conectando ciência e religião, a fé e a religião. Ou melhor, a espiritualidade e a religião. Continuando, vamos lá para a gente acelerar aqui que falta pouco. Então, falamos assim, o que é a doutrina espírita? Exatamente isso. Essa liberdade que ela tem de desafiar a ciência, de dizer assim, olha, se você quer julgar, você julgue. Pelo seu método, não por aquilo que você conhece. Porque a ciência também tem muito que conhecer. Então, esse é o caráter da fé espírita. E continua. A filosofia dos espíritos vem oferecer-nos uma fé racional, e por isso mesmo robusta. O conhecimento do mundo invisível,
A confiança numa lei superior de justiça e progresso imprime a essa fé um duplo caráter de calma e segurança. Efetivamente, que poderemos temer quando soubermos que a alma é imortal e quando, após os cuidados e consumições da vida, além da morte sombria, e que tudo parece afundar-se, vemos despontar a chave a uma suave claridade dos dias infindáveis. Essencializados da ideia de que a vida não é mais que um instante no conjunto da existência integral, suportaremos, com paciência, os males inevitáveis que ela engendra. A perspectiva dos tempos que se nos abrem dar-nos-á o poder de dominar as mesquinharias presentes e de nos colocarmos acima dos vai-vens da fortuna. Assim, sentir-nos-emos mais livres e mais bem armados para a luta. O espírita conhece e compreende a causa de seus males. Sabe que todo sofrimento é legítimo e aceita-o sem murmurar. Sabe que a morte nada aniquila, que os nossos sentimentos perduram na vida de além-túmulo e que todos os que se amaram na terra tornam a encontrar-se, libertos de todas as misérias, longe dessa lutuosa morada. Conhece que só há separação para os maus. Dessas crenças resultam-lhe consolações que os indiferentes e os céticos ignoram. Se de uma extremidade à outra do mundo todas as almas comungassem em nossa fé poderosa, assistiríamos à maior transformação moral que a história jamais registrou. Mas essa fé, poucos ainda a possuem. O Espírito Verdade tem falado à Terra, mas insignificante número o tem ouvido atentamente. Entre os filhos dos homens, não são os poderosos os que escutam, e sim os humildes, os pequenos, os deserdados, todos os que têm sede de esperança. Os grandes e os afortunados têm rejeitado seus ensinos, como há 19 séculos repeliram o próprio Cristo. Os membros do clero e associações sábias coligaram-se contra esse desmancha-prazeres, que vinha comprometer os interesses, o repouso, derruir-lhes as afirmações. Poucos homens têm a coragem de se desdizerem e de confessarem que se enganaram. O orgulho escraviza-os totalmente. Preferem combater toda a vida essa verdade ameaçadora que vai arrasar suas obras efêmeras. Outros, muito secretamente, reconhecem a beleza, a magnitude dessa doutrina, mas se atemorizam ante suas exigências morais. Agarrados aos prazeres, almejando viver ao seu gosto, indiferentes à existência futura, afastam de seus pensamentos tudo quanto poderia induzi-los a repudiar hábitos que, embora reconheçam como perniciosos, não deixam de ser afagados, que amargas decepções irão colher por causa dessas loucas evasivas. Deixa eu ver o que vocês colocaram aqui. O Brás colocou, né, não foi à toa que foi escolhido para dirigir a sociedade, né? Pois é. O Luiz colocou, né, William James, no seu livro Variedade de Experiências Religiosas, mostra várias manifestações espíritas. Luiz, esse tipo de pesquisa que nós vemos, principalmente do passado, né, como o William James, como nós temos, por exemplo, Gabriel Delany, como Cesare Lombroso, William Crookes, são muitos pesquisadores que viveram naquela época, como no final do século XIX, começo do século XX, apresentando essas experiências, apresentando esses fenômenos. Mas a gente percebe que na atualidade, isso tudo desapareceu. Hoje nós não encontramos livros científicos ou com esse caráter científico para ser analisados. Se nós pegarmos, por exemplo, nós tivemos Dr. Ian Stevenson, Dr. Brian Weiss, que são estudiosos desse processo de reencarnação, pessoas que fazem relatos sobre reencarnação. Por que a ciência, um laboratório de neurociência, não estuda essa possibilidade da reencarnação? Quando nós lemos livros que falam sobre mediunidade, por que nós temos hoje, não temos laboratórios de ciências que estudam a mediunidade de um modo científico? Simplesmente porque consideram isso como algo religioso e descartam completamente a possibilidade da existência disso tudo.
Porque se isso for realmente visto de um modo sério e começarmos a trazerem informações mais concretas, nós teremos, sem dúvida nenhuma, a partir de um certo momento, uma grande revolução moral na nossa sociedade. Porque veremos que isso não é à toa. Né? O satanista colocou, né, todo sofrimento é legítimo, e o espírita deve aceitá-lo sem reclamar, sabendo que é para o seu próprio bem e evolução. E isso se dá principalmente, satanista, não é por uma questão de fé. Porque nós temos essa imagem, né, que o espírita é aquele Marte, né, ele gosta de sofrer, ele sofre porque sabe que tem que sofrer. Na verdade, é um entendimento de um processo. Não é simplesmente assim, olha, você que é espírita, leva a chicotada nas costas e fica agradecendo a Deus porque você merece. Não, não é assim. É um raciocínio que vai muito além simplesmente dessa ideia dogmática de que você nasceu para sofrer, de que você é sempre um sofredor. Com esse raciocínio mais desenvolvido, nós somos capazes de olhar para o mundo em todos os seus aspectos, em todos os seus conflitos, e começarmos a entender o porquê das coisas. Que não é simplesmente o sofrer por sofrer. Não é simplesmente um sofrimento baseado no teste da fé. Mas é porque existe um processo por trás disso tudo de causa e efeito, que é um processo moral. Então esse entendimento nos dá essa solidez de fé, vamos dizer assim, de convicção. E esse entendimento pode ser confrontado com qualquer condição científica, com qualquer análise científica. Ao contrário do que acontece, lamentavelmente, com aquela fé cega, com aquele dogma, que se você pressionar com um argumento científico ou com uma investigação mais profunda, ele cai por terra. E eu então prefiro, não, a ciência não pode falar nada sobre isso, porque está escrito que é sagrado e tem que ser assim. E isso seria, infelizmente, uma limitação muito grande da nossa capacidade intelectual, principalmente. Vamos rapidinho para a gente acabar essa parte aqui. A nossa sociedade, absorvida completamente pelas especulações, pouco se preocupa com o ensino moral. Inúmeras opiniões contraditórias chocam-se. No meio desse confuso turbilhão da vida, o homem poucas vezes se detém para refletir. Mas todo o ânimo sincero, que procura a fé e a verdade, há de encontrá-lo na revelação nova. Um influxo celeste estender-se-á sobre ele, a fim de guiá-lo para esse sol nascente que um dia iluminará a humanidade inteira. Então esse aqui foi o texto que nós estudamos hoje sobre fé, esperança e consolações. Porque nós vemos hoje que quando se fala no pensamento materialista, daquilo que a nossa ciência tradicional pode determinar, até mesmo o positivismo de Auguste Comte, lá no século XIX, trouxe para nós uma ideia, né? E o Espiritismo acabou vivendo nesse período. Auguste Comte ele dizia que tudo deveria ser analisado cientificamente, inclusive o comportamento da sociedade. Não era somente você analisar a questão de religião, dizendo, por exemplo, assim, que existe uma praga, existe uma doença porque Deus enviou. O positivismo fazia uma análise mais profunda e pensava assim, em que condições essa doença surgiu, quais são seus agentes, quais são seus vetores, quais são seus sintomas. Então analisava de um modo mais positivo, como Kardec utiliza muito essa expressão, exatamente por ser contemporâneo daquela época. Mas o positivismo também analisava assim, mas por que existe a pobreza e a riqueza numa sociedade? Isso também era analisado positivamente. Ele começava a entender quais eram as causas, quais eram os efeitos. Não era aquela ideia que tinha simplesmente de pensar Deus fez com que nascessem homens ricos e homens pobres. O positivismo analisava isso. Infelizmente ele acabou infelizmente ou felizmente, não sei, mas ele acabou se dissolvendo em vários aspectos da sociedade e acabou deixando de ser uma doutrina como era naquela época, como o materialismo também foi uma doutrina muito solidificada naquele período do século XIX. E o Espiritismo acabou se desenvolvendo baseado exatamente nesse pensamento positivo. Porque analisar o mundo espiritual por esse método positivo é aquilo que dá a maior certeza para a doutrina espírita. Porque do contrário seria assim, como muita gente pensa, analisando assim, por exemplo, friamente cada um desses detalhes, nós pensamos o seguinte:
Nós chamamos de espiritismo por quê? O ismo é um sufixo que fala exatamente sobre uma ideia, sobre um pensamento, sobre uma filosofia, e espírito, naturalmente, vindo do mundo espiritual. Então o espiritismo é uma filosofia que vem dos espíritos. Muitas vezes nós interpretamos o espiritismo como kardecismo. Kardecismo significa uma filosofia que Kardec inventou. E aí nós tiramos, ao chamarmos o espiritismo de kardecismo, exatamente do seu aspecto, fora do mundo material, criado pelos espíritos. Como aconteceu, por exemplo, com o cristianismo, a filosofia do Cristo. Maometismo, como o islamismo muitas vezes é chamado, uma filosofia de Maomé. Nós temos também outros tantos ismos que foram colocados apareceram aí pelo mundo afora, mostrando exatamente que são criações humanas para explicar o mundo espiritual. O espiritismo faz exatamente o contrário, ele traz ensinamentos do mundo espiritual para se apresentar ao mundo físico. Então, nesse caso, quando nós vemos que o espiritismo, deixa eu pegar a parte final dele aqui para nós, né? Quando nós pegamos essa parte de fé, esperanças e consolações, nós começamos a entender essa base sólida que traz para nós aqueles 5 pilares que a gente sempre comenta com vocês, né? Primeiro, a existência de Deus. Qual é real o significado da existência de Deus para todos nós? Será que é importante nós acreditarmos na existência de Deus? Os espíritos colocam que Deus não é aquele velhinho de barba branca, que Deus não é aquela personalidade, mas ele é uma inteligência que é a causa primária de todas as coisas. Ou seja, tudo que existe no universo tem uma causa. Nós podemos até não compreender qual é essa causa, mas ela existe. Então isso foi fundamental. Existência de Deus. Segundo, a continuidade da vida no mundo espiritual. Isso era a principal base que atacava exatamente o pensamento limitado no mundo físico. Nós continuamos existindo fora do corpo físico. E isso é importante. O terceiro, a reencarnação. Essa lei que determina a continuidade da nossa existência para o nosso desenvolvimento. Então nós estamos aqui hoje, estaremos no futuro, vamos nos desenvolver cada vez mais. Depois nós temos ali a lei de causa e efeito. Entendendo que lei de causa e efeito não é apenas uma questão matemática, mas é também uma questão moral. E aí já entra um pouco dessa questão de fé. Mas é uma fé que é racional para nós, porque você não tem cálculos, você não tem uma fórmula que mostre para você, se você faz uma coisa certa, vem uma recompensa, se você faz uma coisa errada, vem uma coisa negativa, vem um resultado negativo. Então, mas para nós, já é um entendimento na questão de fé, de entendermos exatamente que esse processo é um processo educativo. E, finalmente, a influência dos espíritos sobre o mundo físico. Ou seja, continuamos ainda compartilhando a nossa vida e essa existência. E é isso que nos permite compreender o mundo espiritual através exatamente desse contato que nós temos. Então, essas bases, sendo bem compreendidas, nós conseguimos entender muito daquilo que acontece à nossa volta. Mas não adianta, muitas vezes se pergunta assim, mas por que o Espiritismo não explica tal coisa? Porque nós não temos compreensão, a capacidade ainda de compreender aquilo tudo que aparece no mundo aquilo que acontece no mundo físico. O nosso entendimento ainda é limitado. Visto aqui da nossa perspectiva, a realidade tem uma cor. Vista do mundo espiritual, ele é multicor. Ele é multicolor, né? Então, temos ainda muito a desenvolver, muito a compreender. O Marral colocou, né, Kardec não deu ponto de vista, interpretação pessoal sobre o que os espíritos. Na verdade, o que nós temos é que os espíritos já trouxeram suas próprias explicações. O que Kardec fez foi fazer uma interpretação daquilo que ele trouxe, mas baseado naquilo que os próprios espíritos trouxeram. Né, e isso para fazer com que o nosso entendimento se tornasse mais claro. Mas se Kardec não tivesse trazido nenhum tipo de colaboração, nós simplesmente teríamos todas as respostas naquilo que os espíritos trouxeram. Tanto que a base do espiritismo é o livro dos espíritos. O livro dos espíritos nós temos perguntas que foram feitas e respostas que foram dadas. Toda a doutrina espírita se baseia nessas respostas. Através de novas pesquisas, de novo desenvolvimento. O livro dos médiuns, por exemplo, o livro do Evangelho segundo o Espiritismo, o céu e o inferno, tudo isso é baseado naquilo que os espíritos trouxeram. Tá? Então isso é importante para todos nós.
Pessoal, fechando por aqui o nosso estudo de hoje. Como nós falamos, tudo começou naquela época, né, já há mais de 150 anos, mais de 160 anos, né, que nós tivemos, 150, o Livro dos Espíritos foi em 57, 2007, 3, nós temos ali então 157 anos de lançamento do Livro dos Espíritos. De lá para cá, muito foi publicado, muito foi estudado. E é importante para que a gente fale de modo mais profundo sobre a doutrina espírita, que a gente compreenda todo o pensamento que começou naquela época, que foi desenvolvendo até a atualidade, e de muito ainda que vai surgir no futuro. Muitos conhecimentos, muitas informações, muitos novos exemplos, muitas contribuições que surgirão para que nós tenhamos um entendimento maior a respeito do que acontece no mundo. Tá? Então a doutrina espírita está sempre se atualizando, está sempre evoluindo. Se nós não entendemos uma coisa hoje, aguardemos que no futuro, não muito distante, nós teremos uma compreensão maior. Pessoal, fechando por aqui então. O nosso próximo estudo será o texto número 45, que será Orgulho, Riqueza e Pobreza. Também um estudo moral bastante interessante, falando sobre essa desigualdade que existe no nosso mundo, a desigualdade que existe na nossa sociedade. Muito bem, vamos lá. Eu vou passar para o nosso amigo Braz, então, que vai fazer um encerramento para nós. E daqui a pouco vai ser na próxima quarta-feira. Lembrando sempre que de segunda e quarta nós estudamos o livro Depois da Morte, de terça